demais, gente! Bom dia! Seja bem-vindo aqui a mais uma edição do nosso programa Papo Digital, segunda temporada. Nossos estúdios pontualíssimos, hein? Olha só que beleza, 9:01, perfeitamente aqui. E olha, hoje nós teremos um programa mais do que especial. Além da gente ter uma convidada que está acompanhando a gente online, que entrará com a gente daqui a pouco aqui, eu também estou com a Fernanda Palacios, que eu vou te trazer para você daqui a pouquinho aqui ao vivo. Olha, além disso, a Vitória está acompanhando a gente aqui no nosso estúdio hoje. O estúdio está maravilhoso, com uma mega produção, e eu espero que você esteja recebendo aí toda essa qualidade que a gente tem produzido para você aqui, tá bom? Olha, tenho alguns recadinhos para trazer para você aqui, mas antes dos recadinhos eu gostaria de agradecer a imensa audiência que nós estamos tendo em todas as nossas edições, cada vez aumenta mais, e aí nesse momento, se você quiser e puder, compartilha com seus amigos aí que estão online, que eles poderiam também acompanhar esse programa de hoje, que eu garanto para você que está imperdível, com um tema sensacional que eu vou trazer para você daqui a pouquinho, tá bom? Para você que está na nossa plataforma, por exemplo, do LinkedIn, você sabe que a gente tem uma plataforma própria que você pode também se conectar lá. Obviamente, né, dentro do LinkedIn você consegue ter o acesso completo, mas tem uma coisa legal. Dentro da nossa plataforma você vai manter o seu cadastro atualizado, todas as informações, não só do Papo Digital, mas de outros eventos e outros cursos que a Inspend tem trazido para os clientes, você também ficará atualizado, tá bom? Então, recomendo a você, se puder, vai lá no programa Papo Digital, aliás, papodigital.321.com.br, se inscreve lá, deixa teu cadastro pronto e você vai passar a receber todas as informações que a gente tem mandado para os nossos clientes, tá bom? Bom, alguns recadinhos que eu gostaria de trazer para você aqui. Gente, a gente fez um workshop em São Paulo, lá na Avenida Paulista, no espaço da FIAP, e foi um workshop maravilhoso. Eu acho que talvez eu tenha comentado isso aqui na nossa última edição do programa Papo Digital, onde nós falamos sobre liderança remota, mas eu gostaria de compartilhar contigo o sucesso e os depoimentos que a gente recebeu lá, num vídeo bem curtinho, que eu vou pedir para a nossa produção liberar para você, para que você possa acompanhar aí. Solta lá, Lucas! Sou Ana Laura, coordenadora de treinamento da Nestlé. Sou Maria José Vilafanha, Head de Pessoas da Marcom Comunicação. Meu nome é Luciane, eu sou da Boa Vista, atuo na área de treinamento e desenvolvimento. Eu sou a Simoni, eu sou diretora de RH da Local Web. E hoje eu tive uma oportunidade incrível para justamente renovar os nossos conceitos de liderança, para renovar também a nossa aplicação dos nossos conteúdos e como realmente a gente pode motivar um time desde os líderes a também aos liderados. Hoje não foi um treinamento, eu acho que foi hoje uma imersão, porque a gente viu aqui como que nós devemos reconstruir os relacionamentos dentro das empresas. E o workshop para mim de hoje foi importante, primeiro para me atualizar. Eu acho que é importante a gente, como é da área de pessoas, a gente está sempre atualizado. Eu lido com liderança o tempo todo, então é uma forma de eu me manter sabendo o que está acontecendo atualmente no mercado e poder repassar isso para eles, né? Foi muito especial o nosso dia de hoje. Acho que falar de liderança é um assunto que é super importante nesse momento, quando a gente olha todas as mudanças do mundo e quando a gente olha o nosso papel frente aos nossos funcionários, frente aos colaboradores, frente a toda a companhia, a gente entende que a gente precisa inspirar, a gente precisa o tempo todo estar em constante evolução. Foi um prazer e foi uma experiência incrível. Agradeço demais esse momento, foi muito gostoso. Achei de extremo cuidado e de muito bom gosto que foi falado aqui hoje. Aprendi muito. E indico para qualquer pessoa
para que a gente seja sempre a melhor versão e a gente encontre a melhor versão dos nossos funcionários também. Você viu que bacana? Meu, que baita orgulho isso, porque a gente planejou, sabe, de fazer um workshop que fosse relevante para as pessoas que estivessem participando lá, e não com o intuito de fazer algo comercial. A gente queria realmente que o nosso workshop tivesse como objetivo trazer conhecimento para as pessoas, e você percebeu aí, né, pelos depoimentos, que a gente conseguiu atingir o objetivo. Quer participar da próxima edição do workshop? Já já o pessoal nosso vai colocar para você um QR Code. Pelo QR Code você consegue fazer a inscrição. A próxima edição vai ser no dia 25/10, de novo lá na FIAP, porque o espaço é maravilhoso, e nós vamos fazer uma edição caprichada de novo para quem quiser participar, tá bom? Fique atento aí à nossa rede para você acompanhar e se inscreva lá para participar do nosso próximo workshop. Outro recadinho que eu queria trazer para você aqui, a gente teve também uma palestra que nós fizemos para a Gol sobre inteligência emocional e agilidade emocional. Gente, foi maravilhoso. Não só o fato de poder interagir com as pessoas que estavam lá, para quem já participou de palestra, workshop nosso de inteligência emocional, sabe que a gente vai além. É uma filosofia aqui da InSpend, né, que é ir além, e a gente vai além. Por que a gente vai além? As pessoas que se manifestam dentro desse grupo que está participando da palestra, a gente consegue trazer muitas vezes uma ressignificação e um jeito diferente de olhar para a vida durante a palestra. É quase que uma palestra terapêutica. Fica aí uma recomendação, leva para a tua empresa. Aliás, tem um trechinho do vídeo aqui também, mais um minutinho. Ô Lucas, coloca para a gente como é que foi aí a palestra lá da Gol. Muito bem, né? Sempre uma palestra, a gente nesse clima mais descontraído, como é a própria característica aqui do programa Papo Digital. Mais um recadinho para você, a gente tem aqui um programa que é exclusivo para os clientes, que é o Expand Neolude, e quem tem a plataforma nossa consegue participar disso para poder entender sobre como que algumas técnicas de educação corporativa podem ser utilizadas dentro da plataforma LMS. Então, se você é cliente e ainda não participou, se inscreve, fala com o seu consultor ou fala com a equipe nossa de relacionamento, eles mandam para você. A próxima edição vai ser agora no dia 11/10 e o tema vai ser Explorando Objetos de Aprendizagem, como utilizar objetos de aprendizagem de forma estratégica no treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. É imperdível, gente. Se você tem a plataforma, recomendo que você participe lá. Outra coisa, quer falar sobre inteligência emocional? Dia 20/10, às 19 horas, a gente vai dar um presente para vocês. Tem um webinar gratuito que você vai poder acessar pelo YouTube. Acessa na nossa plataforma também no QR Code que vão colocar daqui a pouco, ou se você entrar na nossa loja, lá no nosso e-commerce, você consegue fazer a inscrição para receber esse link. Olha aí, o pessoal já está colocando para a gente aqui, ó. Você vai poder participar ao vivo com a gente, gratuito, gente. É uma baita oportunidade. A Cláudia tem um conhecimento impressionante sobre inteligência emocional e eu tenho certeza que vai ser um grande presente para você. Não poderia deixar de comentar isso hoje aqui, tá bom? Bom, vamos entrar no tema de hoje. Se você não se recorda, eu vou trazer para você aqui. Nós vamos falar sobre a competência da liderança para o novo mundo. E você sabe que quando a gente pensa na palavra mundo, eu confesso a você que o que eu gosto dela é ela nos dá a possibilidade de pensar de forma um pouco mais filosófica, né? Porque mundo é algo muito amplo, né? Muito extenso. E o que é o mundo, né? O que é o mundo para você? O que é o mundo para mim? Às vezes a pessoa fala assim, em que mundo você vive? Agora, o que será que é esse mundo, né? A gente tem aqui a origem, né, do mundo, construção aqui. Esse livro eu recomendo para você, Sapiens. Esse livro aqui ele dá uma boa inteligência para a gente sobre o que é ou como começou o mundo da maneira como a gente conhece, aí, da origem do ser humano e tal.
Agora, esse outro livro aqui talvez possa falar um pouco mais sobre o mundo atual, falar sobre gerações. E a Camila, que vai participar com a gente daqui a pouco aqui, também tem bastante conhecimento sobre gerações. Você vai poder fazer perguntas para ela nesse programa de hoje, tá bom? Já que eu falei que a palavra mundo é filosófica, eu vou trazer para você aqui um contexto que está lá em Gênesis 1.1. Mais uma vez, a gente não fala de religião aqui, porque nós estamos falando aqui, obviamente, de conhecimento. E lá em Gênesis 1.1 fala o seguinte: no início, ou no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora, qual será o mundo em que você está vivendo hoje? Qual será que é esse mundo novo? E qual será que é o mundo antigo, né? Como é que a gente vê isso? E nesse mundo de hoje, como é que você consegue, de repente, na área de gestão de pessoas, poder falar que haja luz e realmente existir a luz para esses colaboradores? A Fernanda, que daqui a pouco vai falar com a gente aqui, fez uns comentários muito legais agora há pouco aqui, muito legal, sobre a questão de liderança, né? Sobre a questão das pessoas, enfim, como é que... Bom, eu vou deixar para ela contar, não vou contar, não vou antecipar não aqui. E ainda antes, para poder fazer nossa abertura aqui, tem um texto que eu peguei da PwC, que é uma consultoria, que tem tudo a ver com o tema que a Camila vai trazer para a gente, que ela fala o seguinte, ó: nosso trabalho está mudando e rapidamente. Muitas funções surgem e outras estão desaparecendo por completo. A discrepância entre as habilidades que as pessoas têm e as que elas precisam ter para trabalhar no mundo digital é uma das questões mais críticas do nosso tempo. Para solucioná-la, será preciso investir no aprimoramento das competências dos trabalhadores, um processo complexo que chamamos de upskilling. Fica aí, o que será que é upskilling? A nossa super convidada vai explicar daqui a pouco. Ele exigirá a união de esforços em diferentes níveis: educadores, gestores de governos, tanto nacionais quanto regionais, e também líderes e empresários. Tá? Então fica aqui uma provocação dessa abertura, e tem um videozinho da PwC que contextualiza isso antes de eu trazer nossas convidadas. Lucas, solta esse vídeo para a gente contextualizar, por favor. Technology has had a hugely positive impact, enabling communication, providing access to information, enhancing every aspect of our lives. Its impacts are pervasive, rapidly changing our lives at a speed and scale we've never seen before. While the disruptive nature of technology has delivered many benefits, it's also created issues that we need to understand and address. Unchecked, there could be serious implications for society. The pace of change is exponential. In order to survive, not thrive, you really need to understand the implications that technology have. One of the biggest challenges that companies face is how to get their people to embrace the technology. There's some concern about job loss and some really legitimate concern about transitions to new jobs that a host of people around the world are dealing with. And then finally, it's probably dramatically increasing disparity, which is already a problem to begin with. The implications of technology are only just starting to be understood. Now is the time to evaluate our relationship with it, so that it works for all in society. Technology itself is neutral. It really depends on how we choose to use it. This is why we believe upskilling for a digital world is crucial, and we at PwC intend to do something about this for everyone. Upskilling means making yourself relevant. Is this focus on building your skills profile that really makes the difference? The issue needs to be addressed collectively on a global scale so that everyone benefits. We've started this journey with our own people, preparing them and our entire organization for a new world which requires new skills. We will direct our corporate responsibility into education and upskilling in places where the need is particularly acute. And we want to use what we have learned to benefit others. So we're working with a lot of organisations really to help them prepare for the future of work. No one organisation has all the answers, and no one organisation can solve this huge issue on their own. And that's why it's so important, not just to use the PwC network, but to work with our clients, work with organisations, work with governments, to really collectively get behind this as a problem and try and do something about it.
This issue affects the world, but will require a range of solutions to yet be developed. We believe we can make a difference by bringing people together to prepare the right approach for each country, company, employee, and citizen. We believe this is one of the greatest problems facing the world, but we can successfully address it together. So join us. Muito bem, o vídeo fala bastante sobre tecnologia, mas vale lembrar, as gerações mais recentes, elas são muito impactadas em tecnologia e o quanto isso também afeta no estilo de liderança. Bom, para a gente já trazer aqui para a nossa conversa e começar a enriquecer isso tudo, eu vou convidar aqui a Fernanda Palacios, que está comigo aqui no estúdio hoje. Fer, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Cris, obrigada, é um prazer estar aqui, é sempre incrível. Já participei algumas vezes, mas a primeira vez que eu participo... segunda vez que eu participo aqui direto do estúdio. Aqui o que tem diferente hoje é que a gente tem um convidado que vai entrar de forma digital, né? A gente fez, naquela primeira edição, nós fizemos 3 no estúdio. É verdade. E dessa vez nós temos um convidado externo. É verdade. Né? A gente está sempre... Está inovando. Inovando e fazendo um upskilling também. Sim, verdade, bem lembrado. E olha, a Fer, ela é sócia aqui da Inspend e ela é diretora da área de educação corporativa nossa. Obviamente, todos os nossos projetos de educação passam pela competência que tem feito uma grande diferença para os nossos clientes. Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, se já teve um treinamento nosso, você sabe do que eu estou falando, que faz uma baita diferença. Olha, e também vou trazer para a gente aqui para a nossa conversa a Camila Ervatin. A Camila, ela é da área de desenvolvimento e treinamento lá do Banco Pan, que além de ser um grande cliente nosso, Camila, posso te chamar de amiga nossa? Pode, fica super à vontade aí. Nossa, tô na telona aí. Pode me chamar assim, pode me chamar de Camis, formalidade aqui é baixa. E, enfim, para a gente prosear aqui. Tá ótimo. Você ficou muito bem na tela aí, viu? Gostei desse formato, viu? Obrigada. Ficou mesmo. Não é? Olha aí que beleza. Mas vamos ver se de uma próxima vez você vem para cá, a gente te traz aqui para Campinas para fazer aqui direto do nosso estúdio, para você também conhecer. Vamos sim, tem bastante coisa para a gente contar. Só um papo digital não dá para a gente contar tudo, né? É verdade, é verdade. Eu sei que a Camila tem muito conhecimento, né? Além de falar bem pra caramba, tem um baita de um conhecimento, né, Fer? A Camis, ela tem toda essa competência de desenvolvimento, né, de pensar no desenvolvimento interno lá do banco, mas a Camis também tem a competência de ser facilitadora, sabe, de trazer também isso para uma sala de aula. Ela é pesquisadora, estudiosa, então tem bastante coisa para compartilhar com a gente. Ô Fer, eu vou deixar já então a palavra de abertura contigo aí, que eu sei que você tem algumas coisas aí para nos mostrar. Tá joia, Cris. Foi até interessante a gente começar falando da PwC, que hoje de manhã eu estava... sempre procuro alguma coisa para ler, e eu li uma matéria da Forbes que trazia, né, é de maio, não é tão recente assim, mas traz uma pesquisa da PwC sobre as competências do líder agora para 2022. Então ela trazia o que mudava na agenda desse líder. E aí, trazendo como referência a PwC, depois eu vou trazer outras 2 referências, mas eu acho importante dizer que se a gente for lá no Google e colocar competências da liderança para um mundo novo, competências da liderança... Gente, vai vir tanta coisa. É um absurdo o que tem de gente falando sobre isso. E, claro, cada um tem uma opinião. Então, a gente procura trabalhar aqui na Inspend com referências reconhecidas, com empresas que a gente sabe, né, que estão no mercado há bastante tempo, que tem ali todo um histórico de pesquisa mesmo e de profundidade para a gente poder atuar. E o que falava de interessante, além da tecnologia, ele trazia 3 coisas que eu acho que, assim, né, embora eu já tinha pensado sobre isso, ele trouxe num contexto bem claro. Então, primeira coisa, ele traz a agenda ESG. A gente sabe que a ESG entrou na agenda, tal, mas ele traz lá que a agenda, o ESG, ele entra na agenda dos gerentes, dos gestores de finanças. E o que ele diz com isso?
que os gestores de finanças precisam desenvolver a competência de criar indicadores e métricas e levar isso para a companhia, engajando as pessoas a terem essas métricas de ESG dentro das suas áreas. Então, a gente já vê aí talvez uma nova competência para os gestores da área de finanças. Ele diz que a área de TI precisa engajar a companhia para toda essa transformação tecnológica. Então, a área de TI, que antes trabalhava muito nos bastidores, né, e ficava lá gerando um monte de processos e sistemas, agora ela precisa também ter este papel de engajar, de comentar, de comunicar e de trazer as pessoas para essa realidade da transformação digital. E uma última, né, lá ele fala de outras também, mas essas três eu acho que interessam bastante para a gente aqui sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, que os diretores de RH, e aí lá ele fala de diretores, mas eu aqui, na minha opinião, eu acho que eu vou abrir para gestores de RH e de desenvolvimento de pessoas, vão levar as empresas, as organizações para o futuro. Por quê? Porque ele traz um contexto onde nessa pesquisa eles mostram que o modelo, né, de trabalho ideal deveria ser o híbrido. Nem o 100% presencial, nem o 100% home. Isso é o que estava na pesquisa. Por quê? Porque ele diz que o modelo híbrido, ele tanto respeita a parte da qualidade de vida da pessoa, como ele também permite que as pessoas, ao terem trocas, aumentem a sua criatividade e cuidem da saúde mental, porque o isolamento piora a saúde mental. E esse vai ser um trabalho para a área de RH, né, pensar numa forma de trazer as pessoas ou engajar as pessoas de maneira positiva a fazer parte desse modelo híbrido. Algumas empresas, né, já colocaram isso de uma forma impositiva. E tá tudo certo. O que ele traz lá é que, para que isso funcione, deveria ser um movimento onde as pessoas querem estar, né, 1 ou 2 vezes na semana, ou 3, não sei, na empresa, porque isso aumenta o engajamento, melhora a colaboração, aumenta a criatividade, e esse vai ser o papel aí da área de RH. Então, isso, né, contando aí junto, trazendo o contexto da PwC. E no nosso workshop, né, o que a gente trabalhou bastante quando a gente fez aí no dia 25, foram também dados que a gente trouxe, né, de uma outra fonte, bastante, com muita credibilidade, falando de quais são os comportamentos que os líderes precisam ter, né, a partir de agora e para o futuro. E essa fonte é o MIT. Lucas, você pode colocar aí para a gente esse aí, ó. Os principais desafios da liderança no mundo em transformações em alta velocidade. E aí aqui a gente fala, né, do mundo Bunny. A Camis também vai falar um pouco sobre isso, então, né, eu não vou entrar nessa questão do mundo Bunny. Mas aonde, né, o que a gente precisa, né, voltar a olhar e saber que, de novo, né, isso já vinha sendo falado muito, mas agora ainda mais. O que perde valor? Comando e controle, pouca transparência, gestão top-down, micromanagement, planos rígidos de longo prazo, gente, isso não dá, não existe mais. E a abordagem one size fits all. Aqui a gente entende hoje que com inclusão e diversidade a gente precisa, né, ter empatia e saber que cada pessoa precisa ser, né, tratada de uma forma diferente, e isso entra na agenda de liderança. O que a gente vinha trabalhando antes, né, da pandemia, mas que continua sendo valorizado. Uma visão de futuro clara, foco em resultado, centrado no cliente, e aqui a gente fala muito também da jornada do cliente, a experiência do cliente, né? Muita gente tem ouvido falar em CX e UX, então isso continua em alta. Liderança pelo exemplo, então é walk the talk. Integridade ética, isso, né, eu acho que nem precisaria estar aí, mas
como diz Domênico De Masi, o óbvio precisa ser dito, e um líder que assume riscos e lidera mudanças. E aqui a gente pode até trazer um pouco daquele contexto da Carol Dweck, do mindset de crescimento. Não dá mais para a gente acreditar, né, que o que trouxe a gente até aqui vai levar a gente para o futuro, como disse Rancharan em 2012, e né, nunca foi tão atual essa fala. E o que ganha valor? Um líder guiado por propósito, um líder que toma decisão com base em dados. Gente, métricas e indicadores nunca foram tão importantes e relevantes. E a gente vê muito empresas que têm indicadores, mas não sabem como usar esses indicadores para tomada de decisão. Então, saber como coletar esses indicadores, mas principalmente como eu tomo decisão. E quando a gente fala de indicador, a gente está olhando o retrovisor, porque indicador, dado, é um indicador do passado. Mas eu preciso ter, né, uma mentalidade, um olhar estratégico para poder olhar esses dados e tomar uma decisão. Demonstra autenticidade e empatia, e cada dia mais, principalmente quando a gente fala de gerações, eles não aceitam essa questão, né, do que a gente falava do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, o líder autêntico, o líder que é a mesma pessoa em qualquer contexto e que sabe como lidar, né, com a diversidade e incluir as pessoas, é o líder que eles esperam ter. Estimula a autonomia, e isso até ontem eu e o Cris estávamos aqui conversando sobre a importância e o quão relevante é a gente estimular a autonomia, né, Cris, nas equipes, nas pessoas. Sim. Muito, muito. E trabalha além dos silos e nichos. Gente, é função do líder acabar com a fofoca dentro da empresa. Tá? Empresa, se tem fofoca, se tem problema na área, se tem silo e nicho, é responsabilidade do líder, sim. Tá? Então, é culpa do líder se está acontecendo e é responsabilidade do líder acabar com isso. Então, aqui, né, não é o objetivo a gente entrar mais a fundo em cada uma dessas competências, desses comportamentos, mas isso é o que o MIT traz para a gente como, né, o principal e o que se precisa, o que se necessita para uma liderança ter sucesso dentro e levar essa organização, né, para frente, ser uma vencedora por opção, entrar lá no livro do Jim Collins, para não ficar fora disso, porque o líder que não agir dessa forma, ou ele não fica, né, ou a empresa vai acabar sofrendo as consequências. Posso fazer duas provocações? Claro. A primeira é o seguinte, né? Aquele vídeo que eu pedi para passar, se você observar o contexto que ele trouxe, ele não fala de nenhuma dessas competências. E foi proposital, tá? Por quê? Aquele vídeo foi feito antes da pandemia. Então, a preocupação que as pessoas se manifestavam naquela época, tem até uma pesquisa depois da PwC, que eu posso até dar o resultado depois, a preocupação era com as automações. Né? Então, ia ficar tudo automatizado e as pessoas iam perder o emprego. Algo que eles estavam prevendo que poderia acontecer entre 5 e 10 anos, e a pandemia fez acontecer tudo e ninguém perdeu o emprego da maneira, pelo menos, como se esperava. Sim. Então, quando você traz essa visão das competências, a gente percebe a evolução que o mundo teve gigantesca por conta da pandemia, né? A pandemia acabou acelerando isso tudo, né? É verdade. Inclusive isso que a gente está fazendo aqui. Sim. Talvez antes da pandemia as pessoas não estariam, né, pensando em fazer parte de um programa onde a gente está fazendo tudo de uma maneira, né, híbrida. Então, Exato. Tem gente aqui, a Vitória está aqui, nós estamos aqui, a Camila, né, tá lá em São Paulo, as pessoas estão assistindo, sei lá, de vários lugares. E isso foi uma mudança no nosso mindset. Assim, eu ainda acredito, Cris, que muitas profissões vão mudar por conta da tecnologia, sim. né? Muita coisa vai deixar de ser feita por humano. Quando a gente pega aquele vídeo do Google lá da assistente virtual marcando um corte de cabelo, é um absurdo. Então, eu acredito nisso. Só que quem gera o algoritmo para colocar dentro da inteligência artificial? É o ser humano. É o ser humano. Sim. Então,
Quando a gente entende isso, né, algumas coisas que são mais mecânicas, como já vinha acontecendo, né? Quando você pega a história lá, né, de quando começou a primeira revolução industrial, o que era feito pelo homem, né, na terceira revolução começou a ser feito por máquina. E aí, agora na quarta revolução industrial, a gente entende toda essa parte de automação e de inteligência artificial. Então, acho que isso é uma evolução natural. Agora, precisa do ser humano para aquilo que é natural e inerente do humano. Eu não acredito num atendimento terapêutico feito por robô, você acredita? Não. Não sei, não gera empatia, não conecta, não sei, seria estranho. Eu estava contando, né, de uma paciente sua que, né, teve um problema, tal. Como é que um robô vai entender isso, né, um problema de relacionamento com o filho? Até porque ele pode repetir uma recomendação e não tem nada a ver com aquela história, né? Porque cada ser humano tem a sua história, né? A gente gosta de falar muito da epigenética, né? Que não é tema do nosso encontro aqui hoje, mas cada um acaba sendo influenciado de forma diferente pelo ambiente e tem as suas alterações e mudanças de comportamento e de estrutura mesmo, né? Por conta disso. Tem mais uma provocação, até para que daqui a pouco a gente já traga a Camila de vez para a gente aqui. Quando você tem, por exemplo, nesse chart aqui, acho até que o Lucas, se quiser, não sei como é que o pessoal está vendo, se está vendo o chart ou se está vendo o nosso cenário aqui, mas quando você tem ali, por exemplo, o comando e controle, que é um valor que teoricamente abolido, né? Abolido. E foi muito legal porque você foi falando as competências e a Vitória que está acompanhando a gente aqui, ela estava só aqui concordando, que eu estava só vendo a expressão dela aqui no estúdio, né? Como assim, faz todo sentido. E a Vitória está numa geração diferente da nossa, né? A gente é da safra de 89 e a Vitória deve ser da geração de 95. 95, 94. Aí, chegou perto. Eu sou da safra de 73, então somos, né? O jeito de olhar para essas competências, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão de comando e controle, como é que a gente conecta isso com, por exemplo, a metodologia da liderança situacional, que é algo que a gente utiliza muito nos dias de hoje ainda para treinamento, né? E para, enfim. Foi interessante, Cris, você trazer essa questão, porque numa outra matéria que eu estava lendo hoje de manhã, eles estavam falando exatamente da importância do líder conhecer e entender a liderança situacional para conseguir liderar nesses novos tempos. E aí, quando você pega a liderança situacional, você pega ali o M1 e pega o modelo, né, mental anterior, você vai entender o seguinte: um M1 é uma pessoa que precisa de ajuda, de orientação, que não consegue atuar sozinho. Aí você pega um líder, né, que tem uma cabeça de ainda comando e controle, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa pessoa e vai dizer: é assim que faz, porque é assim que sempre foi feito. Vai funcionar? Não vai funcionar. Ele vai ter que direcionar, mas dando um propósito. Então, quando a gente entende que precisa ter um propósito e que esse líder precisa ser admirado, aí a gente vai conseguir, né, manter o modelo da liderança situacional. Ele precisa também de um upgrade ou de um upskilling, né, dentro da liderança situacional, como talvez ele tenha sido desenhado lá atrás. Eu estava comentando, acho que foi ontem ou anteontem, com um cliente que eu trabalhei na General Motors, né, muitos anos atrás, né, numa vida passada. E lá, quando era engraçado, né, logo no começo, sei lá, isso deve ter sido em 92, 93, quando o presidente da empresa passava, a gente até dava uma baixadinha de cabeça, sabe, assim. E hoje em dia a gente entende que essas novas gerações, eles querem esse acesso, eles querem poder perguntar, poder questionar o status quo. Então, como isso mudou, né? Então, aquele líder do comando e controle achar que só porque ele está sentado numa cadeira, ele tem o poder, não funciona mais, não vai funcionar. Passou. Muito bem. E aí, vou aproveitar que você está me fazendo algumas provocações. A gente está falando desse, né, mudanças no comportamento da liderança e, recentemente, né, você assumiu aí um novo desafio e você está, neste momento, né, fazendo esse upgrade,
para poder, né, sentar numa cadeira diferente. Porque, não sei se todos que estão aí nos assistindo sabem, mas deve ter mais ou menos 1 mês e meio, né, Cris? 2 meses. Dia 10 de agosto, acho. Bem recente, o Cris assumiu como CEO da Inspend. Então, eu queria que você contasse, né? Eu trouxe aqui um monte de teorias, mas como é que isso está acontecendo na prática? É bem desafiador, não só o papel, né, a função, mas é desafiador você, eu vou repetir a palavra, desafiar as suas próprias crenças. Porque é muito comum para a gente, quando você se depara com uma geração, por exemplo, que pensa diferente da sua, você querer utilizar dos mesmos formatos daquilo que você aprendeu, né? Eu, na época que aprendi da pós-graduação, aliás, eu dei aula na pós-graduação, eu ensinava para as pessoas que era daquele jeito que funcionava. E quando você vem para os dias de hoje, você percebe que você precisa dar mais liberdade para as pessoas, empoderar mais as pessoas. E na cadeira que eu estou hoje, né, nessa transição de conhecimento, vamos dizer assim, eu tenho trabalhado com várias gerações. Inclusive, no papel de trabalhar com gerações que estão acima. A Camila comentou com a gente um pouco antes aqui, no nosso esquenta, a Camila comentou, né, são 4 gerações trabalhando juntos, né? Então, esse desafio, eu acho que às vezes ainda precisa um pouco, e pode ser só uma crença minha, mas às vezes ainda precisa um pouco do comando e controle, dependendo do nível de pessoa que você tem trabalhando com você. E aí o nível que eu digo, gente, é o nível que eu digo de conhecimento. Se é uma pessoa que está iniciando, é mais difícil na posição de CEO você trabalhar com alguém que está iniciando a carreira ou iniciando uma atividade. Mas se ela está iniciando, eu acredito sim a importância de você ter ainda comando e controle, né, que seria o M1, né, da liderança situacional, para que essa pessoa possa caminhar, porque ela ainda não tem conhecimento, né? Sim. E a receitinha de bolo, ela sempre serve quando você se perde na situação do que você está fazendo no automático, volta para a receitinha de bolo para você achar onde é que você se perdeu, tá? E é um grande desafio, sim. Obrigada por compartilhar aí com a gente um pouco desse desafio. Boa. Você tem mais alguma coisa para mostrar para a gente? Vamos trazer a Camila. Pode trazer a Camila. Pode trazer? Camila, vem nos dar aqui o prazer do seu conhecimento e das informações que você tem para a gente aqui. Vocês colocam para a gente a Camila aqui no quadro. Você viu que a gente fez um esquenta grande aqui, né, Camila? Isso, já Cheio falaram de provocações. tudo. Já falaram tudo, Cris, Fer, obrigada. É nada. Gente, bom, primeiro, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada para a galera aí que separou um pouquinho do tempo para vir aqui. Eu sempre falo, né, para amolar os facões, assim, né? A gente, às vezes, a rotina nos consome e, às vezes, a gente acaba não priorizando essa agenda de conhecimento, de buscar um conhecimento com relação a algo, mas eu sempre falo que o acróstico de competência, ele é claro, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Tudo parte do conhecimento. Então, é super importante a gente separar um horário do nosso dia para ler algo. É importante a gente parar para ouvir experiências já vividas. Eu gosto muito, eu falo que quem trabalha com desenvolvimento, né, é inegociável. O tempo inteiro está lendo, está buscando, enfim, entendendo o que está rolando no mercado, o que está rolando com as pessoas, porque a partir do momento que você senta numa cadeira de liderança, você não mais consegue resultado com suas próprias mãos. O resultado vem a partir do outro, e como que a gente consegue tirar esse caldo bom sem esfolar as pessoas. Quase que a reflexão lá daquele filme que eu falo que não é para criança, Monstros S.A., que a gente tira, consegue energia, né, gerar energia com as pessoas tristes, mas a gente consegue muito mais com as pessoas felizes. Então, acho que, partindo aqui dessa reflexão, quando a gente começou a falar vamos para o Papo Digital, falar dessas novas competências, né, desse mundo novo, eu acho engraçado as pessoas falarem que é um mundo novo, sabe, porque há 2 anos atrás falavam-se também de um mundo novo, então sempre é essa busca mesmo, porque o futuro está aí, né? Todos os dias batendo a nossa porta.
Eu acho que, partindo aí, assim, né, a gente não precisa pegar um contexto longo, e, Fer, eu sou super apaixonada por liderança situacional, um negócio super antigo, mas eu acho que ele é super atual. Acho que é super importante a gente, de fato, calibrar nossa liderança de acordo com o nível de maturidade das pessoas. Isso não é simples. Quando eu falo maturidade, nem estou falando de idade, eu estou falando maturidade de conhecimento, competência estabelecida. Eu fiz criei aqui um mapa mental para a gente ir conversando, e quando estourou a pandemia, eu lembro que eu fui convidada para alguns bate-papos, enfim, e a gente estava falando de VUCA, mundo VUCA, veio a pandemia e virou mundo pandemia. E no meio da pandemia a gente descobriu que o mundo não era mais VUCA, que o mundo era Bunny. Olha só a doideira que é isso. E dentro desse contexto, né, de tipo, beleza, a gente agora descobriu nesse contexto que a gente é frágil, que tem uma ansiedade aí pairando no ar, a gente não entendia, não sabia muito bem o que estava acontecendo, o que é isso? Isso mata, isso não mata, isso mata todo mundo, isso mata algum grupo em específico mais, enfim. E aí a gente começa aí dentro da organização pensar capacitação para as pessoas, né? Eu estava chegando aqui no PAN para a gente repensar aqui as jornadas de aprendizagem, e eu entrei aqui no meio da pandemia. E aqui já tinha bastante coisa estruturada, e quando a gente olhava nosso book de competência, a gente já olhava lá, autoconhecimento. E aí, se a gente vai lá para a etimologia da palavra, se a gente vai conceitualmente, eu até falei, pô, isso aqui é capacidade, né? Como que a gente faz esse mix de capacidade, competência e pensar jornadas de aprendizagem estruturada? E claro que no meio de uma pandemia, se a gente se desconecta do ser humano, a gente vai cometer um erro crasso. Então, aqui a gente pensou muito no PAN, como que a gente conseguia, através de soluções educacionais corporativas, elevar a consciência das pessoas para que nós pudéssemos instalar competências de empatia, de humanidade, ajudando sim as pessoas a aprenderem coisas novas, a desaprenderem coisas que não faziam mais sentido, a reaprender práticas, principalmente de liderança. É muito romântico quando a gente fala de liderança inspiradora, mas a prática disso é bastante desafiadora, na verdade, porque as pessoas elas partem de lugares totalmente diferentes, né? Criação diferente, cultura diferente, escolarização diferente. Agora, mundo novo dentro de uma mesma área. Eu tenho um jovem aprendiz de 16, uma pessoa terminando a faculdade com 21, um profissional estabelecido com 40, uma liderança, às vezes, mais nova, ou se não, já com a idade um pouco avançada, e esse é o mercado de trabalho. Então, quando a gente fala, como que você empatiza, né? Porque eu até falo que empatia é um batom bonito que a gente usa no dia de festa. Na real, exercitar empatia não é algo simples. E como que a gente pensa a solução de aprendizagem para fazer todo esse trabalho, né? Assim, como que a gente ajuda as pessoas a entenderem, na verdade, que ser um líder inspirador é uma ferramenta estratégica, né? Assim, não tem muita escolha. A gente, no meio da pandemia, você estava ali durante uma reunião de trabalho e, de repente, o celular do seu colaborador estava tocando, alguém da família estava morrendo, ou estava entrando no hospital, ou, enfim, alguma coisa muito ruim podia estar acontecendo. E como você consegue, de fato, ser empático com tudo isso? Então, as nossas soluções, ela teve essa preocupação de ajudar as pessoas a se encontrar como um ser humano melhor,
e então, nesse sentido, trazer resultado estruturado para a empresa. Basicamente, foi muito nesse lugar que a gente começou a trazer, sabendo que sim, é importante tomar decisão baseada em dados, sabendo que sim, resolução de problemas é um inegociável, a gente precisa ter times que consigam resolver de forma rápida, né? É o errar rápido. Então, como que a gente começa a pensar soluções de aprendizagem para trabalhar questões humanas, mas também trazer competências para alavancar negócio, porque assim, o inegociável, ainda mais em um banco, né? O investidor ele quer dinheiro na mão, então a gente vai ajudar, a gente vai fazer coisas importantes para a sociedade, a gente vai criar soluções financeiras para atender a todas as pessoas, mas a gente também precisa ter rentabilidade para sustentar toda uma cadeia de valor. E aí tem um grande desafio, né, Camila? Porque assim, quando a gente fala em ser um líder inspirador e tal, muitas pessoas podem até, o próprio termo que a gente tem utilizado de liderança humanizada, né, pode parecer, de repente, algo muito romantizado, né, onde o líder, de repente, passa a mão na cabeça do liderado com frequência, e ao mesmo tempo em que a Fer trouxe, inclusive naquele quadro, naquele chart, falando sobre a importância de entender de indicadores. E aí você está comentando agora, né, o acionista, né, o investidor quer o retorno. Aliás, todos os clientes que você tem, por exemplo, do banco, quando ele aplica um dinheiro no banco, ele quer retorno. Então, você tem que ter um fundo aí, né, um grupo de pessoas que faz um trabalho para rentabilizar esse dinheiro, que todo mundo espera isso de volta, e como que, ao mesmo tempo, você faz isso dentro de uma liderança que é uma liderança mais humanizada, né? Como é que pode ser inspirador, né? Como é que mistura isso? Eu acho que o grande exercício, e a gente, né, tem até vocês como parceiros aqui das nossas soluções educacionais, é como a gente estimula o gestor, por exemplo, assim, eu vou praticar a escuta ativa, eu vou ouvir o que o meu colaborador tem para falar, eu vou colocar ele no centro do meu exercício de liderança, mas eu tenho que ajudar esse colaborador a entender para onde o negócio está indo. Né? Às vezes a gente acha que liderança inspiradora é pagar o café da manhã, é dar um abraço. Assim, eu acho que o líder inspirador, e foi um cuidado que a gente tomou muito nas soluções que a gente trouxe, seja educado, seja humano, seja um gestor conectado com esse colaborador, entenda a história desse colaborador, mas dê visibilidade para onde o negócio está indo. Como nós somos uma instituição financeira, a gente por agenda inegociável, a gente tem uma reunião aí trimestral de reporte dos resultados. E a gente estimula o gestor a falar, geralmente essa agenda acontece às 5 horas da tarde, é uma reunião, né, que todo board traz os resultados, e a gente sugere para o gestor, a gente orienta, ajusta a agenda do seu colaborador, estimule o seu colaborador a participar dessa agenda, ele precisa entender para onde o banco está indo, porque só dessa forma que ele vai conseguir entender, às vezes, uma cobrança um pouco mais incisiva. Dê clareza para o seu colaborador para onde o banco está indo. Então, vai olhar o resultado de como a gente está com relação aos indicadores do Banco Central. Então, a gente traz esse tipo de provocação na nossa formação. A gente fala, olha, empatia é importante, gestão de conflito é importante, liderança situacional é importante, mas elevar a consciência do seu colaborador com relação aonde o negócio está indo, visão de negócio, é muito importante. Dar a ferramenta de gestão de tempo é importante, mas falar de mercado financeiro também é, porque só assim o seu colaborador vai conseguir entender os movimentos. Nas nossas capacitações, a gente estimula que os gestores estimulem os colaboradores a fazer bench, independente do nível. Você é um analista júnior, você é um estagiário, vai ouvir o que o nosso concorrente está fazendo, vai olhar mercado, acompanha, vai ler, entenda, olha para isso, porque assim, a gente fala de visão sistêmica,
E às vezes a gente exercita a visão sistêmica olhando 1 m² muito pequenininho. Visão sistêmica é maior que isso, né? No caso, assim, mercado financeiro, o banco ele concorre com financeira, que não tem a metade das obrigações que um banco tem para órgão regulador. Então, assim, pô, você precisa entender isso. Porque, às vezes, numa reunião dentro da área, às vezes vem uma provocação do colaborador falando a financeira X faz isso, a gente ainda não faz. E a gente tem que explicar, então, a financeira não tem todas essas obrigações com o órgão regulador e a gente tem. E com isso você vai elevando o nível, né, dos colaboradores. A gente aqui estimula muito os gestores, de modo geral, práticas de feedback. Não vai esperar um ano inteiro para contar para o colaborador que ele não está indo bem. Então, a gente tem aqui formalmente um ritual chamado Momento Feedback, em que líder e liderado têm a oportunidade de se conversar, de contar o que está rolando. A gente tem metas estruturadas, cadastradas no portal, e a gente vai estimulando a liderança a olhar para isso, né? Não pode ser um segredo quando chegar lá na gestão de desempenho, lá no final, o colaborador falar, poxa, mas eu fiquei abaixo do esperado e eu não sabia. Essa questão, né, das novas competências, eu acho que tem muito a ver com transparência, tem muito a ver como tratar o adulto como adulto. Quando a gente fala de otagogia, é um pouco disso, né? Não é só você pensar uma solução de aprendizagem em que eu vou estimular o colaborador a buscar conhecimento. É como eu, de verdade, estimulo o gestor a tratar adulto como adulto. Como eu estimulo o gestor a não infantilizar essa relação de líder e liderado e ajudar o gestor a mostrar para o colaborador o quão importante é, às vezes, uma conversa difícil. Aqui com o meu time, e não quer dizer que eu sou uma gestora super bem avaliada, mas eu acho que é um encontro de como a gente vai mostrando o valor disso, e às vezes, a primeiro impacto, isso às vezes dói no colaborador, e depois o colaborador vai falando, poxa, eu me sinto desenvolvido por você. Né? Então, eu acho que o gestor ele precisa começar a ficar atento sobre essas pequenas nuances, o quanto o colaborador tem segurança psicológica para falar, gestor, eu não concordo com isso. Se em nenhum momento o gestor ouvir isso do seu time, ele tem que se preocupar. Quer dizer que, às vezes, ele não está abrindo para o time, de fato, expandir e falar coisas que ele pensa. Então, será que, de fato, esse gestor está abrindo o caminho para esse colaborador trazer coisas diferentes do que ele pensa? Porque, sim, como você mesmo disse, né, Cris? Comando e controle para um profissional de maturidade é importante? Mas será que é do mesmo jeito que a gente fazia lá atrás? É um comando e controle diferente. Ele quer da opinião dele. É importante. Eu vejo aqui, por exemplo, aqui no PAN tem uma estagiária aqui no time, bonito de ver. Abre agendas aqui, se a gente recebe alguém de fora, ela é uma das que faz pergunta. Lá atrás, o estagiário ele ficava ali, ó, sério, talvez ele estava preocupado em servir o café e levar água. Não, o estagiário ele quer estar na arquibancada genuinamente perguntando, interagindo e opinando. É um comando-controle diferente agora. E essas novas competências de visão sistêmica, de gestão de conflito, adaptabilidade, é de baixo para cima e é de cima para baixo. O gestor não poderá mais estar no Olimpo. O que eu falo é lei. Ele precisa sentar nessa roda e entender como as coisas funcionam, né? Às vezes você pega e fala, não, eu vou almoçar com essa galera, porque na hora do almoço as pessoas estão com a guarda mais baixa e elas vão falar coisas, elas vão contar situações, né? Eu me lembro que quando começou o Big Brother, as pessoas tinham vergonha de falar que elas assistiam Big Brother, porque não, esse programa dali não tira nada, enfim. Eu, particularmente, acho que ali te dá algumas lições de como é difícil a convivência humana. Né? O primeiro dia todo mundo se abraça,
No terceiro, já começa a fofoca, que foi o que a Fernanda falou. A gente vive um Big Brother. O quanto nós, gestores, estamos, a partir disso, tratando esses silos que vão se formando e que depois impactam em resultado. Aí a gente acha que gestão de conflitos é só numa reunião, a gente fala, opa, gente, vai ser respeitado. Quando você vai para um almoço e vê as pessoas discutindo sobre Big Brother e os pontos de vista são diferentes, e você começa a observar ali, e ali você começa a mapear seu time, né? O quanto que a gente cria jornadas para que as pessoas mediem reuniões. A gente às vezes senta ali como gestor e fala, eu vou mediar todas as reuniões. Não, coloca na mão das pessoas. Hoje você vai montar reunião de time. Monta a reunião de time, você vai observar as pessoas. E aí você vai percebendo o quanto de fato as pessoas são adaptáveis. Aqui no PAN a gente tem uma agenda super estruturada com relação à diversidade. Mas eu sempre observo nas reuniões de almoço, por exemplo, que as pessoas gostam de falar sobre diversidade. Mas quando você vai viver a diversidade é muito difícil. Eu vejo as pessoas tirando sarro do tiozinho, né, falando alguma coisa. E hoje eu vejo com 40 anos, eu vejo às vezes eles tirando sarro de algumas coisas que eu faço. Eu falo, mas você não é da diversidade? Cadê que você é da diversidade? Que você levanta a bandeira da diversidade? No final das contas, eu acho que quando você traz essas competências todas que a Fer trouxe e a gente começa a traduzir, o que a gente está falando é de um gestor que não só valorize a diferença, mas que traga essa pauta nas reuniões. Às vezes eu falo, gente, olha, repassamos a agenda da semana, eu queria que vocês me contassem como vocês percebem diversidade aqui no banco. Queria ver diversidade sob o olhar de vocês. Eu acho que assim, é esse gestor que estimula o colaborador, inclusive, você está fazendo as suas consultas de rotina? Porque às vezes a empresa tem uma super estrutura de um programa de qualidade de vida, mas você, gestor, nunca estimulou as pessoas a participarem dessas agendas. Eu acho que vai partindo muito para esse lugar, né? Que é um pouco do que a gente trouxe para os programas de coordenador, a gente tem um programa aqui, Quero Ser Líder, a gente trouxe muitas essas provocações. E aí, Camila, antes de você falar, né, do programa, do Quero Ser Líder, para quem está assistindo a gente aqui, você viu o presente que a Camila trouxe para você como líder, né? Se você é um líder que está assistindo a gente. Praticamente é um reskilling que ela está fazendo para a gente aqui, né? A maneira diferente de você, líder, poder enxergar e como comportar, né? Como ela está dizendo, poxa, a organização de uma reunião não necessariamente tem que estar na mão do líder. Pode ter uma outra pessoa liderando, organizando esta reunião, assim como outros comportamentos. Então, é mais do que almoçar com o time. Sensacional, Camila. Sensacional. É um presente para quem está assistindo a gente aqui, porque, assim, é uma experiência, é diferente da gente, né, como consultor falando aqui, que a pessoa pode achar que a gente está querendo, de repente, vender uma ideia. E, na verdade, você está falando de quem está dentro de uma grande organização, falando como funciona, como faz e o que está acontecendo, né? Verdade. Eu sempre costumo dizer, Cris, que às vezes a gente acha que é uma solução da NASA, né? Eu vou fazer um negócio que assim, tem que fazer um grande esforço, e às vezes são pequenos rituais que esses gestores precisam estabelecendo no time. Então, coloca o time para esse time construir essa apresentação de resultado. Estimula o time a se tornar dono dessas agendas que são importantes. Eu sempre falo para o meu time, eu preciso de vocês abrindo meu paraquedas, eu estou abrindo paraquedas da minha gerente executiva, que está abrindo paraquedas da nossa diretoria. E é tão importante eles terem clareza, assim, por exemplo, às vezes a gente acha que é um segredo, né? Ai, não, o Richard diz que a gente não entrega mais resultado a partir que você se torna um gestor. Eu não vou contar isso para o meu time, porque eu vou virar refém deles. Você empodera eles, fala, cara, tá na mão de vocês. Né? Empoderar o colaborador é muito importante, porque se eu não empoderar o meu colaborador, como que eu vou querer depois que ele se adapte a essas mudanças velozes que acontecem dentro do negócio? Sim. Ele nem entendeu para onde a empresa está indo. Verdade. Aí do nada eu vou cobrar,
olha, competência do futuro, adaptabilidade, seja adaptável. Eu falo assim, mas peraí, adaptar o quê? Onde a empresa está indo? O que vocês querem de mim? Eu não sei. Vocês não me ajudaram a me conectar com o negócio. Conte com a empresa, porque senão você não consegue estabelecer as competências, porque lembra, a competência ela parte do conhecimento. Então a gente precisa estruturar, conta quem é a organização que você está inserido. Eu conto uma coisa. Oi, desculpa, Camis, até te cortar, mas é que você está falando isso e eu vejo você fazendo isso na prática com o seu time, porque o seu time interage com o nosso time e tem muito disso, né? Dessa agenda de rotina, de se empoderar, de pegar o projeto e assumir como seu. Então, você faz isso na prática. Eu percebo aqui, né, como uma parceira de negócio sua, o quanto você fez e o quanto você faz isso de uma forma rápida, porque tem pessoas novas aí no seu time, e o quanto as pessoas abraçam isso e falam, isso aqui é meu, né? Eu acredito nisso. E é bem importante falar isso, né, Fer, que a gente tem uma esteira gigantesca. Hoje aqui no PAN eu tenho um programa para todos os níveis, de estagiário a diretor, e a gente tem universidade, plataforma, e eu tenho no meu time basicamente 4 pessoas. Comigo são 5 pessoas, a gente atende toda a organização, eu tenho as demandas corporativas dos programas institucionais, a gente tem aqui as demandas que vêm das diretorias, a gente tem uma estrutura de change management, uma área estruturada aqui que traz demanda para a gente também. Então, nesse contexto, a gente tem uma esteira de trabalho bem grande, e imagina se eu não empoderar o meu colaborador, se eu achar que eu tenho que estar em todas as reuniões. Então, às vezes, até é engraçado, porque, inclusive, desse meu time, eu tenho apenas um analista sênior, as outras são analistas júnior, e que colocam o programa no ar. E eu estou acompanhando no bastidor, mas eu falo, não, você entra com o fornecedor, o projeto é seu. É engraçado que às vezes elas vêm e falam assim, Camis, aconteceu determinada situação, o fornecedor, eu falo assim, e aí, você já conversou com esse fornecedor, você pontuou, você deu esse feedback? Então, assim, e você sabe, né, esse discurso não é pronto, que assim, os feedbacks que eu vou dar para a consultoria são os que eu vivo, o que cada um vive, você precisa aprender a promover essa conversa difícil. E aí, aqui, o que eu estou estimulando? Inteligência emocional. Né? Quando eu estimulo o meu colaborador a promover conversas difíceis entre eles e com o fornecedor, aqui eu estou desenvolvendo essa competência de empatia, de diversidade, de resolução de problemas. Então, às vezes, como que a gente passa a estimular o nosso colaborador desenvolver o nosso colaborador estimulando comportamentos que são importantes. Então, e às vezes isso é dolorido, às vezes isso é dolorido. Às vezes o colaborador traz para mim, traz Camis, às vezes isso é difícil. Eu falo, entendi. E como eu posso te ajudar? Que é o quê? A disponibilidade da liderança em ajudar o colaborador a sair do outro lado, mas tornando ele responsável pela jornada dele. Quero até aproveitar esse gancho, Camila. Aquela hora você ia comentar, né, do programa Quero Ser Líder, e eu trouxe um outro ponto. Eu acho muito legal. Se puder, de repente, fazer uma amarração disso que você está comentando agora com o programa Quero Ser Líder, no qual eu tive o prazer, inclusive, de fazer, né, uma abertura para o programa aqui, nessa mesma estrutura que a gente está aqui hoje. Acho que é legal. Se você puder comentar um pouco. Bom, então, aqui no banco, a gente está em uma transformação gigantesca. O banco, ele mudou o portfólio de produto, quer dizer, adicionou novos produtos, a forma com que nós falávamos com o mercado mudou o acionista, mudou muita coisa, e a gente, pensando em atuar sempre numa estrutura de educação corporativa, tirando o pé um pouco de T&D, a gente criou aqui alguns programas, dentre eles, um programa chamado Quero Ser Líder, que ele é um programa específico para analista sênior especialista, que tem por objetivo ajudar esse colaborador a se consolidar na cadeira de especialista, ou, de fato, tomar posse da carreira dele e buscar uma carreira de liderança aqui. Então, esse foi um programa que a gente desenhou a 4 mãos, olhando as competências organizacionais aqui do PAN, e também numa provocação
da Expand de como nós pudéssemos trazer as competências citadas no Fórum Econômico Mundial. Então, a gente criou uma jornada bastante estruturada para trabalhar inteligência emocional, gestão de conflitos, comunicação, feedback e parceria, delegação, planejamento e organização. Então, nós trouxemos ferramentas de hard skill para ajudar ferramenta mesmo. Olha, para você organizar seu tempo, usa isso. Mas para você estabelecer uma boa relação, se perceba dessa forma. Então, esse programa, ele é um programa com uma NPS altíssima, uma aderência altíssima, com um retorno muito positivo do gestor, percebendo quando esse colaborador vai para a área, chega diferente lá, em postura. E aí, como a gente trabalha analista sênior e especialista, e são profissionais que acabam já sendo uma referência, o time também percebe o impacto, vendo um comportamento diferente. E aí, o que é a grande sacada desse programa? Que começa a acontecer um negócio chamado a fofoca do amor. Né? Eu falo que quando a gente tem essa explosão, né, desse comentário positivo, essa fofoca do amor, começa a acontecer. Porque aí esse analista e esse especialista, empoderado desses novos conhecimentos, começa a fazer as coisas de um jeito diferente, e as áreas começam a perceber, os colegas, né, da área começam a perceber, e a gente tem tido evoluções bastante importantes nesse sentido. Eu acho que esse programa Quero Ser Líder, ele é um programa consolidado. A gente, no primeiro ciclo, a gente tinha fechado uma turma piloto, a gente estava na segunda aula, se eu não me engano, Fernanda me corrija, e a gente já recebeu a demanda de fechar uma segunda turma. E Isso esse mesmo. ano a gente teve 2 turmas cheias, assim, eu não consigo tirar mais esse programa do nosso catálogo, que ele consegue trazer essa tranquilidade para o especialista ser feliz sendo especialista, porque a gente tem uma carreira consolidada aqui de especialista, eu tenho SPEC 1, 2 e 3. SPEC 1 está para coordenador, SPEC 2 está para gerente, SPEC 3 está para gerente executivo. E ela ajuda esse analista a desmistificar, e a gente traz aqui coisas duras, a gente conta um segredo, fala, cara, vai ser difícil ser gestor, porque você que vai estabelecer conversas difíceis, você que vai contar algumas coisas que a pessoa não quer saber. E é importante, principalmente quem é coordenador, saber que essas conversas mais difíceis, né, esse impacto da conversa mais difícil, geralmente quem conta é o coordenador, o gerente não vai contar algumas verdades. Quem conta tudo é o coordenador, é o supervisor, é a primeira cadeira de liderança. Então, a gente conta a responsabilidade do que é. E, em particular, quando eu comecei essa minha jornada de liderança, eu queria ser aceita, né? Então, eu queria ser a gestora boazinha. Mas, às vezes, o gestor bonzinho, se ele não cria uma estratégia estruturada, ele não vai ter o resultado que a empresa quer. Então, depois você vai fazendo essa transição dolorida de sair do bonzinho, né, que é quase do esforçado, para o competente. Porque, no final das contas, o esforço, ele nem sempre gera resultado, né? Então, a gente descobre, e a gente precisa, enquanto gestor, saber que não necessariamente é competente o colaborador que organiza as festas da área, né? E a gente tem que contar isso para esse colaborador. Então, nesse programa Quero Ser Líder, a gente desmistifica um pouco a cadeira de liderança, né, Fer? Sim. E uma coisa interessante que a gente desenhou nesse programa foi o case. Porque como eles não têm ainda uma equipe, como é que eles exercitam essas competências, né, se imaginando já nessa cadeira? Então, aí a gente também, a 4 mãos, a gente desenhou um case que eles têm tomada de decisão a cada etapa, a cada competência. E aí eles têm que discutir entre eles. Isso é muito interessante. Em alguns momentos chega até a ser engraçado, você fala, todo mundo aprendeu a mesma coisa, mas cada um toma uma decisão diferente. E é um case super estruturado, com várias tomadas de decisão e com um contexto, né, real, onde a gente, claro, muda os personagens,
mas ele acompanha o programa todo, ele vai até o último módulo, onde tem o desfecho do case, que aí eles precisam achar um consenso entre eles para uma tomada de decisão em conjunto. Muito legal. E aí... A gente tem, daqui a pouquinho, que começar a entrar com as perguntas para você aqui, viu? Eu só queria contar um pouco da transição do outro programa. Por favor. Que eu acho que é muito legal. E depois esse colaborador que toma uma decisão de sentar numa cadeira de liderança e é reconhecido coordenador, ele é exposto a uma trilha básica. E lá a gente fala sobre engajamento, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de gestão de conflitos, liderança situacional. E depois a gente ainda expõe esse colaborador a uma outra jornada, e aí a gente fala de planejamento e produtividade, visão sistêmica, tomada de decisão, mas sem tirar o olhar você, ser humano, você, gestor humano. Então, esse balanço de trazer hard skill e soft skill dentro de uma provocação de aprenda, reaprenda, desaprenda, respeitando a jornada também desse gestor que em algum momento aprendeu que o comando e controle ele era super incisivo, e aí a gente vai explicando que comando e controle tem outras formas de fazer. Enfim, eu sou muito apaixonada por isso, então se tiver alguém ouvindo e quiser também depois me acionar aí nas redes sociais e quiser eu estou super aberta para isso. Vamos lá, Cris, vamos às perguntas aí, então. Eu me empolgo, me perdoem. Aqui, né, para quem está assistindo a gente, se quiser mandar a pergunta para a Camila, entra lá no chat, manda, que eu projeto tua pergunta aqui e a Camila responde para a gente ao vivo, tá bom? Algumas perguntas aqui, alguns temas, Camila. Você trouxe já alguma contextualização e aí você pode, de repente, seguir o caminho que você achar melhor na resposta, tá? Aqui, quais foram os maiores desafios que vocês mapearam com todas as transformações, toda a transformação que o mundo passou? E aí fala de mudança para o trabalho híbrido, depois do retorno que vocês tiveram agora para o presencial. E como que a liderança encarou tudo isso? Eu acho que eu acho que o principal desafio foi ajudar as pessoas a aprenderem a trabalhar à distância, depois ajudar elas a retornarem. Aqui no banco, a gente tem a sorte de ter um CEO muito transparente. Eu acho que o principal desafio nosso aqui, do banco como um todo, foi ajudar a trazer tranquilidade para as pessoas que elas continuariam tendo emprego. Uma coisa legal aqui no PAN, que o PAN andou muito na contramão de todas as organizações. Enquanto as empresas cortavam benefício, salário, carga horária, o PAN, muito pelo contrário, ele ampliou o pacote de benefícios, ele fez um monte de coisa legal. Isso para tranquilizar as pessoas. Então, eu acho que o primeiro desafio foi ajudar as pessoas a se tranquilizar e entender o PAN como uma organização estável. Então, elas entenderam isso rápido. E aí, depois, como que rapidamente colocar no ar todos esses programas, e a gente fez isso muito rápido mesmo. Para você ter uma ideia, Cris, hoje eu tenho vocês como parceiro, mas a primeira trilha de coordenador foi eu, montando conteúdo, entrando em sala de aula e conversando com essas pessoas, que a gente entendia que era um nível de liderança que precisava de um acolhimento rápido. Então, rapidamente a gente pegou isso. E aí eu acho que o desafio do retorno do presencial, como eu disse, a gente tem um CEO muito participativo, muito parceiro, e que ele pegou o microfone e foi contar qual que era a estratégia da organização para todo mundo. Gente, a gente se entende presencial, por quê? Porque a gente é um banco rápido, quer trabalhar com agilidade, as relações humanas são importantes, a gente está num momento de transição e a gente precisa de todo mundo junto aqui. Assim, a gente não romantizou nem quando precisou se afastar, a segurança de vocês ela é soberana a qualquer coisa. Então, esse foi o apelo. E a gente vai ajudar vocês a trabalharem de casa. Manda computador, manda cadeira. Enfim, a gente foi abraçado com um monte de ações de engajamento e inclusive emocional. A gente recebeu muito kit, muito acolhimento mesmo do PAN. E muita live dos diretores, assim, juntos. A diretoria ficou presente e dando muita segurança.
E eu acho que o retorno com transparência, assim, em nenhum momento teve, não, hoje o nosso modelo é presencial, a gente confia que esse modelo vai trazer mais rentabilidade para o negócio. Então, eu acho que foi um pouco por esse lugar, e no bastidor, educação, trabalhando essas pautas em sala de aula. Então, por exemplo, a gente fez debriefing com a Fernanda, com o time da Inspand, e os instrutores foram sabendo lidar com as dores, porque sim, teve dor. A gente vai ser menos competitivo trabalhando 100% presencial, mas os consultores estavam preparados para acolher esse tipo de dúvida e estimular que isso era importante para a saúde dos negócios. A gente navegou bem em parceria aqui nesse sentido. Respondi? Respondeu sim. E eu gostei muito quando você falou, né, que os diretores estiveram aí reunidos. Eu acho que assim, isso traz muita segurança, né? Porque eu acho que assim, os liderados ou os colaboradores, de uma maneira geral, precisam sentir que a base continua forte, né? Porque se acontece uma mudança tão drástica, como foi o caso da pandemia, vai todo mundo para casa, e de repente não consegue perceber que a base está unida, que tem uma estrutura, que tem um plano, eu acho que as equipes ficariam muito perdidas e desestruturadas. Então, eu gostei muito, achei que o que você trouxe aí, a palavra segurança, para mim faz muito sentido. Tem uma outra pergunta para você aqui. Acho que aqui alguém está querendo trabalhar no banco, hein? Pela pergunta. Ó. Você tem programa de estágio ou de trainee? Se sim, né? Como que o banco está fazendo para atrair esses novos talentos? Bom, a gente tem um programa de estágio, um programa super estruturado. Aí que entra mesmo o desapego da liderança, então, mas eu faço um exercício. A analista que cuida desse programa, ela fala, Camis, o programa é meu. Eu falo, tá bom, então. Bom, dito isso, que a gente todos os dias tem que trabalhar com o nosso desapego e empoderar o colaborador, a gente tem um programa muito legal de estágio, com um pacote de benefícios e salário bastante atrativo. Inclusive, na próxima semana, acho que a gente já abre inscrição para o próximo período, e esses estagiários têm uma trilha de desenvolvimento bastante estruturada. Eles contam com mentores internos, rodas de conversas estruturadas com parceiros de mercado e também com executivos do negócio. Eles têm acesso a uma plataforma educacional de bastante renome no mercado, e toda essa jornada sempre conectada com a liderança. Então, mensalmente, a liderança recebe o catálogo de atividades de desenvolvimento que estão previstas para esse estagiário. Então, é um processo que a gente cuida com muito carinho, e hoje a gente tem uma taxa de efetivação de aproximadamente 60%. A gente tem um aproveitamento bastante significativo, porque o banco tem uma cultura bastante peculiar, então para a gente é negócio manter esse estagiário que já foi bastante desenvolvido. Então, basicamente, tudo que eu trabalho na trilha inicial dos analistas, a gente trabalha qualificando o nível para estagiário, porque quando ele senta numa cadeira de analista, ele já está bastante preparado. Ainda a gente não tem uma carreira de trainee estruturada. Entendi. E aí, aproveitando aqui, falando sobre estagiário, veio uma pergunta bacana aqui que eu vou projetar para a gente na nossa tela aqui. Olha só, a Ludmila Gomes mandou aqui. Camila, você tem alguma dica sobre essa questão de gerações? E imagino, inclusive, que o grande desafio, né, de quando a gente vê essas perguntas sobre gerações, não é para a minha geração, né? Imagino que seja para as gerações novas. E aí, repito aqui, ó, a indicação de um livro para quem está assistindo a gente. E aí a Ludmila pergunta então aqui, ó. Camila, você tem alguma dica sobre essa questão de gerações? E você falou um pouco, mas tem alguma dica que funcionou por aí? E ela complementa aqui, né? É bem complexo, né? E o tema é realmente bem complexo. Bom, Ludmila, obrigada pela pergunta. A gente tem aqui a agenda de diversidade bastante estabelecida, e a gente, inclusive, vai começar um grupo geracional agora. Então, a gente tem, com relação a questões raciais, LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiência, agora a gente vai ter um grupo geracional. Então, eu acho que a primeira agenda que eu acho que é bastante significante é ter esses grupos de afinidade estabelecidos, ou seja, criar um cenário de estudo, que as pessoas entendam isso.
A gente começou a trazer essa pauta mais estruturada agora. Essa semana, inclusive, teve uma palestra para a gente falar sobre isso. Eu acho que dentro dos times é importante o gestor ter um mapa disso estruturado. O gestor precisa olhar e ter um mapa. Quais os níveis de maturidade do meu time? Deixa eu entender se tem agenda de diversidade aqui. Deixa eu entender as gerações. E eu acho que um gestor ele precisa estar conectado com essas agendas emergentes e não tem muito para onde fugir. O que tem me ajudado muito é estudar. Eu estudo, eu trago essa pauta, eu estimulo o time a falar sobre isso nas reuniões, para eu entender também onde o time está com isso e a organização está se estruturando para trabalhar. No próximo ano, eu adiciono um módulo nos meus programas falando sobre gerações. Então, a gente tem hoje um liderança inclusiva que trata de forma ampla a agenda de diversidade e a gente vai criar uma cartilha falando sobre liderança inclusiva, olhando do ponto de vista de gerações. Perfeito. Aqui tem uma outra pergunta que é: como é que vocês trabalharam a questão da saúde mental do time? Imagino que a pergunta seja principalmente durante, né, esse período de pandemia. Bom, a gente tem uma área super estruturada aqui, de qualidade de vida, uma para, a Jordana, com muitas iniciativas. Dentre elas, a gente liberou para os colaboradores uma plataforma de terapia, por exemplo. É um dos exemplos, tá? Então, todos os colaboradores têm direito a 4 sessões de terapia mensal, não tem custo para o colaborador. A Jordana trabalhou muito nessa pandemia, fez um trabalho excelente, com muitas lives, palestras, se aproximou muito, a área médica muito presente. Enfim, das coisas que estão sob a minha vista, não é a área que eu trabalho diretamente. Se vocês quiserem de um bate-papo com ela, eu super viabilizo. Mas ela fez um trabalho muito estruturado, olhando sim para essa agenda. Foi uma agenda muito respeitada. E a gente, inclusive, o segundo passo disso, nessa trilha básica de liderança que a gente tem aí, entra um conteúdo falando sobre liderança e qualidade de vida, de como o gestor pode estimular o colaborador a se conectar com essas agendas que são disponibilizadas aí. Porque às vezes a gente disponibiliza o benefício, mas o próprio líder não estimula as pessoas. Então, enfim, a gente teve algumas agendas nesse sentido, sim. Ótimo, perfeito. Bom, nós estamos chegando aqui perto do nosso tempo. Eu queria fazer uma pergunta para você aí de curiosidade minha, né? A gente teve essa oportunidade, então, de fazer esse trabalho em conjunto contigo, né? Em conjunto com o banco. E o que você percebeu, por exemplo, de diferencial? Você já teve trabalho com outras consultorias. E aí, eu como CEO aqui, gostaria de saber o que foi de diferencial que você sentiu, viu e que, de repente, foi um fator decisivo para você na escolha do trabalho que a gente fez? Bom, eu sempre que começo uma conversa com o fornecedor, a primeira pergunta que eu falo é: você é by the book contrato? Se me falar sim, aí eu falo assim, então, obrigada. A Expand não é by the book. Então, eu sou muito apaixonada por desenvolvimento, por educação, e eu leio muito. Então, às vezes a gente fecha uma solução e eu volto, solução fechada, eu mando um WhatsApp: Rafa, seguinte, eu vi um negócio aqui e eu preciso dar um cavalo de pau aqui na solução de aprendizagem. Ele fala: bora. Então, eu acho que essa flexibilidade de você encontrar um parceiro que entenda o negócio. Então, Rafa, saiu aqui a pesquisa nova, um pulso que a gente tem aqui de liderança e a gente está com um problema sério nisso. Ainda tem uma aula que a gente tinha previsto falar desse tema. Eu queria ver como que a gente consegue ajustar. E a gente consegue fazer isso, porque eu acho assim, é muito importante a gente ter um parceiro de negócio que entenda a particularidade da organização. E que entenda, por exemplo, inclusive essa questão, meu time é pequeno e em processo de evolução, como eu disse logo no começo, nem todos são sênior.
Então, eu não estou em todas as reuniões, mas eu tenho um parceiro que me fala, Camis, achei estranho isso daqui, e na próxima reunião você precisa entrar, que a gente não está conseguindo sair do outro lado. Então, é um pouco dessa transparência, dessa parceria, e de, tipo, Camis, me manda então que eu mando invite, vi que você está cheia de coisa, mas a gente não andou aqui. Então, eu acho que, de fato, é ter um parceiro, né? No final das contas, é você fazer jus desse nome que, um parceiro é parceiro mesmo. Então, acho que esse é o principal diferencial. Ótimo, muito bem. Ó, nós estamos chegando aqui no final. Fer, alguma consideração final para a gente? Não, eu queria até aproveitar, né, essa fala da Camis. Para nós, né, aqui da Inspend, a gente parte do pressuposto que a gente não sabe tudo, né? Nós somos especialistas em educação corporativa, mas quem sabe do negócio de vocês são vocês. Então, se a gente entrar nessa arrogância de quem entende educação corporativa sou eu, o negócio realmente não anda. Então, eu acho que isso é uma crença que facilita a parceria e a flexibilidade, acho que ela vem muito dessa nossa crença, a nossa forma de fazer as coisas. E aí também, aproveitando, né, trazendo aí um pouquinho do contexto da pergunta que a Ludmila fez também, tem uma experiência anterior em que comunidades de prática ajudaram a fazer uma transformação nessa questão geracional, no mindset, para lidar melhor com essa questão geracional. Então, depois, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu me coloco à disposição, procure aí, né, o seu consultor de negócios, alguém que te atende, e pede o meu contato, que aí eu fico à disposição para poder contar um pouco dessa experiência aí com as comunidades de prática. Acho que é isso, Cris. Do restante foi incrível, adorei ficar aqui ouvindo a Camila, porque a gente sentando do outro lado é muito bom ouvir, porque a gente também vai atualizando, sim, né? A gente vai atualizando várias questões. É um reskilling. É um reskilling. Um upskilling e reskilling agora com a Camis. Veio uma mensagem também aqui do Marcos. O Marcos estava mandando para a gente lá, acho que fora que você comentou, né, das nossas mudanças aqui, dizendo que eu estou colhendo os frutos de um plantio de dedicação e que a Fernanda sempre nos trazendo muitas experiências sensacionais de sua ampla jornada no mundo corporativo. Agradecendo a você. Obrigada, Marcos. Muito bem. Camila, o que você tem mais para a gente aqui de consideração final, alguma recomendação para esses líderes que têm um desafio tão grande de lidar, principalmente, olha, esse negócio que você vai falar das gerações, podíamos marcar um novo programa só para você falar de gerações, viu? Concordo. Vamos lá. Eu acho que se eu pudesse, né, dar uma sugestão para esses gestores que estão ouvindo a gente, para as pessoas em geral, é que a aprendizagem ela é muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, né? Então, a gente tem que ser um viciado em aprender, um viciado em descobrir novas formas, assim. No começo da pandemia, eu assisti uma palestra do antigo CEO da Nextel, que ele foi contratado para levantar a Nextel para a Nextel ser vendida. E ele sugeriu um livro e eu comprei, é um livro chamado Lado Difícil das Situações Difíceis. Foi um livro muito importante para eu ressignificar algumas coisas. E ele é um livro de cabeceira, volta e meia eu volto nele, e tem uma mensagem muito legal de como você ressignifica as coisas, né? E eu acho que é importante o gestor ajudar o colaborador a perceber o quão importante é conhecimento. Eu sou a gestora que manda PDF de livro, que estimula as pessoas a aprenderem. Às vezes eles falam, Camis, a sua régua é muito alta. E aí eu sempre falo, mas no final das contas, quando você tem conhecimento técnico estruturado, é muito mais fácil você sair do outro lado. Então, para a gente buscar esse conhecimento, e é o que eu leio do livro técnico lá, Pipeline, do Rocharan, saiu nova edição, eu já comprei, teve coisa nova lá que ele trouxe, considerações novas. Eu leio execução e leio as 5 linguagens do amor, sabe?
Porque no final das contas, a nossa busca tem que ser em se tornar um ser humano melhor. Porque o impacto que a gente tem na vida das pessoas é gigantesco. As pessoas, elas param de trabalhar e no final elas vão encontrar suas famílias. E que legado a gente deixou no final do dia dessas pessoas. Então, nem sempre é fácil. Às vezes, você, gestor, acha que você está super acertando e você vai levar uma gongada. E tá tudo bem, respira fundo, ressignifica, entende o que seu time precisa para alcançar resultados. Mas eu acho que a nossa busca, enquanto gestores, é transformar a vida de pessoas através de um exercício sério de liderança e gestão de pessoas, mas também sem tirar das pessoas a responsabilidade que elas têm sobre as suas respectivas carreiras. Eu acho que essa seria uma mensagem que eu deixaria hoje humildemente para vocês. Perfeito. E aí eu ia te fazer um outro pedido, uma outra pergunta, e parte você já trouxe aqui, né? Quais livros, de repente, você recomendaria para quem está assistindo a gente, ou de repente um filme, além desses dois que você comentou? Se você puder repetir, então é o lado difícil das decisões difíceis, você falou, né? O lado difícil das situações difíceis. Das situações difíceis. E o outro, você falou do Rancharan. Monstros S.A., o pipeline da liderança, e falou do filme Monstros S.A. O Monstros S.A., eu acho que ele é um filme assim que, quando a gente assiste nesse viés, ele traz uma mensagem tão importante, que a gente assiste às vezes lá com o filho, com o sobrinho, enfim, e não percebe a mensagem que tem naquele filme, que na última linha as pessoas geravam energia quando elas estavam assustadas, mas elas geravam muito mais quando elas estavam felizes. Como que eu estimulo esse comportamento para as pessoas entregarem felizes? E o exercício de humildade de um gestor, ele é contínuo e todos os dias. E às vezes a gente tem que se provocar o quanto que a gente promove um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas de fato falem o que elas estão pensando, sentindo. E eu digo isso, né, não sei tudo, mas eu já tive avaliações ruins. E eu tive que respirar fundo e falar, poxa, onde eu estou errando? Eu sou tão dedicada, eu faço a one-on-one, eu faço a agenda certinha, reunião de time, enfim, às vezes tem que olhar e falar, poxa, vai estudar a sua avaliação de desempenho sem dor, querendo de fato ser um gestor melhor, né? Certo. Porque às vezes você precisa se despir do seu ego para acessar as pessoas de um jeito diferente. E eu falo que quando você senta na cadeira de liderança, tem um contrato transparente que ninguém te deu para assinar, que fala essas coisas, sabe? Do quanto que você precisa ser humilde em ouvir, em ter uma escuta ativa, sabendo que entre pressão e opressão é uma linha muito tênue. Mas quando essa linha sai da pressão e ela vai para a opressão, é muito maléfico para o resultado que você quer alcançar. Então, todos os dias você precisa se perguntar, eu dei pressão ou eu dei opressão? Porque até o violão precisa de pressão para sair o som, né? Mas se eu oprimo aquela corda, ela estoura. E não sai som nenhum, você acaba com o show. Então, verdade. Tem essa reflexão, né? Muito bem, como é que te acha na rede, hein? Camila.ervatin, me acha no Instagram, LinkedIn. Eu não sou muito das redes sociais, as pessoas até brincam, falam, mas Camis, conta mais, divide mais, você fala tanta coisa legal, preciso me policiar, mas eu tô lá, Camila.ervatin, no Instagram, super aberta, se alguém precisar fazer quiser trocar comigo, quiser fazer bench, quiser entender mais a fundo os programas, enfim, também, se for algum parceiro aqui de vocês, a Fernanda, o Rafa tem meu contato, estou super à disposição aí de vocês. Perfeito. Camis, obrigada, viu?
Sensacional, né? Sensacional, incrível, uma aula. Foi um presente mesmo, uma aula, como a Fer disse, te agradeço, muito obrigado. Fer, também tem algum livro para recomendar, algum filme? Eu vou aproveitar essa fala da Camis, né, sobre a importância do otimismo e da felicidade, e eu vou indicar um livro que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele, né, traz bastante isso, eu acho que é uma competência importante para a liderança. E um livro que é a Liderança Shakti, que ele fala bastante da questão do feminino na liderança, mas não é a mulher. É a gente acessar essa parte intuitiva da liderança, que é super importante e relevante, principalmente quando a gente fala das novas gerações e das competências, né, necessárias para esse novo mundo. E filme, eu estava pensando aqui e me vieram 2 filmes antigos, e que para mim continuam muito atuais. Um, para quem não assistiu ou para quem já assistiu, assistam novamente, que é o Coach Carter, que ele mostra muito essa questão da pressão sem opressão para conseguir um resultado e da humildade na liderança. E o outro é um filme Corrente do Bem, que ele mostra essa questão de quando a gente faz uma coisa boa, quanto isso, né, acaba se reverberando e espalhando. Então, fico com esses 2 livros, esses 2 filmes. Como é que te acha na rede? Fê Palácios no Instagram e Fernanda Palácios no LinkedIn. Perfeito. Quando você trouxe, né, esse exemplo aí de líderes, eu gosto muito aqui do Nelson Mandela, né, que conseguiu um feito gigantesco e sem necessariamente uma militância agressiva, né? O cara teve uma experiência de vida de 27 anos na cadeia, né, preso, e não se transformou naquele ambiente em que ele viveu. Aliás, ele conta nesse livro aqui, Fer, que o corpo dele esteve lá por 27 anos, mas que a mente dele nunca esteve, né? Então, fica aí, de repente, uma recomendação. Acho que as militâncias, elas são justas, né? Elas falam de coisas que realmente são importantes, mas talvez a maneira poderia ser, né, algo mais suave, seguindo aqui alguns exemplos, como o próprio Nelson Mandela. Agradeço demais, Fer, Camila, a audiência nossa que nós tivemos aqui. Mais um programa maravilhoso. Mês que vem tem mais. Acompanhe a gente na rede aqui para você poder pegar a data do próximo programa e manda sugestão para a gente, viu? Você quer um novo tema? Quer falar de algum outro assunto? Tem algum especialista que você gostaria de recomendar para a gente? Entra lá, manda seu comentário e a gente traz para você para fazer mais um programa do Papo Digital, que é um prazer imenso para a gente, tanto na realização quanto no objetivo de trazer conteúdo para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado, até o próximo mês, um bom dia, mais 5 minutos a mais aqui, mas certamente ficou mais rico o teu dia com o conhecimento. Tchau!